Quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, é quarta-feira e nós vamos, neste programa, concluir as nossas reflexões sobre a liturgia do domingo, isto é, do quarto domingo da Quaresma. Passamos por São Lucas, com a belíssima parábola do filho pródigo. Ouvimos Josué e a entrada na terra prometida. E vamos para a reescuta de São Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Tudo isso vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens e confiando-nos a palavra da reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo que não conhecer o pecado, Deus identificou com o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. Veja um belo trecho de uma carta importante, carta das primeiras horas, entre os anos 56 e 57. As duas cartas aos Coríntios que nós conhecemos. Qual o contexto desta carta? Aquele permanente na vida de Paulo. Depois de fundada a comunidade, animada, às vezes fundada por ele, às vezes não, mas mantida pela sua pregação, sempre aparecem os judaizantes. Quem são os judaizantes? São aqueles judeus cristãos que entendiam a necessidade de passar pelo judaísmo para então chegar ao cristianismo. Todas as práticas da lei, de Moisés deviam ser anexadas à catequese dos cristãos. Mas ainda é óbvio que São Paulo recebe esse motim, é um verdadeiro motim, que ele deve aplacar em nome, primeiro, da unidade, né? Segundo, da comunhão, da unidade, mas também da sã doutrina. Veja, é muito importante. Hoje temos um catolicismo que não se incomoda em viver sem doutrina ou apropriar-se da doutrina cristã para fazer mais ou menos o que deseja. Por exemplo, não me agrada a ideia de não poder abortar. Eu ignoro a doutrina da igreja, defendo uma pseudo-liberdade feminina e aborto. Ainda tem uma associação totalmente transviada que se autodenomina mulheres com direito de decisão, uma coisa desse tipo. Imagine se uma mulher católica vai plantear o direito de abortar, totalmente fora de sentido.
E o que espanta é que a doutrina parece um ranço do passado e várias teologias, inclusive morais, colocam como base da moral as circunstâncias, o famoso hoje em dia. E com isso eu não estou afirmando, ao contrário, porque esse é um comportamento da doutrina cristã, partindo da verdade, evoluir na sua compreensão, considerando problemas novos, novas circunstâncias, e simplesmente. Mas não suplantar a verdade e substituí-la por, entre aspas, os dogmas do cotidiano. Como, por exemplo, seja feliz. Seja feliz. Né? E isso supõe que nós faremos as coisas que a vida manda e não aquilo que é vontade de Deus. Por isso São Paulo responde a esse motim com sã doutrina. E a palavra-chave na segunda carta aos Coríntios, por isso ela está aqui no quarto domingo da Quaresma, é reconciliação. Essa palavra é muito importante, porque ela supõe várias coisas. Primeiro, ela supõe desacordo, atrito, desentendimento, ruptura. E não fosse suficiente que isso é um mal que se alastra entre nós, vivemos em guerras, não só na Croácia, trata-se São Paulo numa súplica dramática de reconciliação com Deus. Sim, todo o cristianismo está ali com os olhos fixos em Gênesis 3, aquele desastre, aquela catástrofe do pecado original. Portanto, por isso São Paulo inicia no versículo 17 esta condicional: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Sim, São Paulo, no conjunto das suas cartas, vai exaltar o papel da criação nova. Ele vai denominar Cristo neste âmbito o novo Adão, dentro daquele grande querigma, que a salvação não é somente a nível histórico, mas ela é a nível cosmológico. Na carta aos Romanos, ele chega a dizer que a própria criação foi redimida e geme esperando a nossa plena redenção. Portanto, reconciliação são todos os caminhos para voltar a viver em paz com Deus, submisso a Deus. Ao mesmo tempo, isso supõe, e São Paulo é muito claro aqui também, quando diz: é Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens. Reconciliação não significa um acordo num tribunal entre dois iguais. Não. Reconciliação teológica significa: Deus me perdoou, eu amo e aceito esse perdão. É esse o ponto. Sem isso não há motivo de avançar na vida cristã. A vida cristã, por isso, é ação de graças, porque fomos trazidos de volta ao seio da Trindade. E tudo isso por Cristo. A segunda parte do texto desenvolve outro aspecto, que é: os reconciliados são reconciliadores. Somos embaixadores de Cristo. Através de nós, Deus vos reconcilia. É a igreja como comunidade de reconciliação. Acho que vale a pena, tenho certeza, reler, coloquem aí do lado durante a Quaresma,
o documento de São João Paulo II, Reconciliação e Penitência, uma leitura obrigatória na Quaresma, sobre o pecado, sobre a reconciliação, sobre o sacramento da penitência. É fantástico. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. E o texto termina com uma grande afirmação cristológica muito forte. A Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o identificou pelo pecado por causa de nós. Alguém incauto pode entender que Cristo se tornou pecador. Não. São Paulo faz referência à cruz como altar da reconciliação de Deus e dos homens.